Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem e daremos início à nossa aula do nono ano, matéria Geografia, Educandário São Jerônimo, com o tema de hoje, que é a Guerra Fria. Quando se fala no período da Guerra Fria, a Guerra Fria foi um dos períodos históricos onde o mundo será dividido em duas partes: o bloco socialista e o bloco capitalista. O bloco socialista teve a gerência da União Soviética e o bloco capitalista teve a gerência dos norte-americanos. Como eu coloquei ali, a Guerra Fria teve seu início na década de 40 com o final da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito foi o resultado da disputa da hegemonia. O que é hegemonia, galera? Quem manda mais? Mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse período, esses dois países eles vão protagonizar algumas situações a nível bélico, a nível armamentista e a corrida até a Lua, a corrida ao espaço. Tem até relatos dos americanos e de cosmonautas russos. Esse conflito foi resultado da disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois países protagonizaram esse período da Guerra Fria. Tudo bem, garotada? Aí você tem a questão da doutrina Truman, que defendia que houvesse liberação de verbas para que os Estados Unidos barrassem o avanço do socialismo fora da Europa. A partir daí nasceu a doutrina Truman, que é a ideologia que reunia o conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter o avanço do socialismo pela Europa. Também vai haver o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano feito pelos americanos para financiar a reconstrução da Europa, onde alguns países europeus estavam destruídos. Os americanos reconstruíram, financiaram esta reconstrução da Europa logo após a Segunda Guerra Mundial. Você vai ter também, pessoal, além dessas rivalidades entre americanos e soviéticos, você vai ter algumas características da Guerra Fria. Aqui são os mísseis que foram utilizados pelos soviéticos. A polarização do mundo fez com que Estados Unidos e União Soviética investissem maciçamente no desenvolvimento dos armamentos. Ao longo da duração da Guerra Fria, que começou em 47 e foi até 1991, algumas ações puderam ser observadas como a corrida armamentista, pois a disputa entre americanos e soviéticos fazia com que o clima de guerra entre os dois lados existisse com frequência. Isso levou as duas nações a investirem pesadamente no desenvolvimento de armas. Então, ficava aquele clima de um querer atacar o outro, mas isso não ocorreu, pessoal. Foi um clima, um tentava desqualificar o outro. Houve também, nesse período, a corrida espacial, pois a rivalidade entre os americanos e soviéticos fez com que os dois países investissem no desenvolvimento tecnológico e a exploração espacial. Acabou sendo um campo dessa disputa. Os soviéticos foram os primeiros a enviar um satélite com um animal dentro, que era a Laika, um cachorro, que era o Sputnik, e um ser humano para o espaço, que foi o cosmonauta russo Yuri Gagarin. Já os americanos tiveram sucesso. Eles conseguiram levar uma espaçonave, um foguete para a Lua, chamada de Apolo 11.
Apolo 11 teve sucesso, onde 3 astronautas ficaram marcados na história do mundo: Buzz Aldrin, Armstrong e Collins. Neil Armstrong e Collins foram esses os 3 astronautas que foram à superfície da Lua. A interferência estrangeira também foi uma marca desse conflito, uma vez que soviéticos e americanos disputavam a sua influência em diversos países considerados de estratégia política e militar, do ponto de vista geopolítico. Isso também resultou em conflitos em regiões da Ásia, da África e golpes de estados no Brasil, especialmente na Argentina e no Uruguai. Tanto que se diz que o golpe militar de 64 teve uma influência americana para retirar do poder o presidente da época, que era João Goulart, que se dizia que ele tinha ideias socialistas. A polarização do mundo em 2 grandes blocos, um apoio aos americanos e que eram adeptos do capitalismo, e o apoio soviético, que era adepto ao socialismo desde a Revolução Russa. A formação desses blocos ocasionou na formação de uma série de tratados econômicos e militares que foram feitos por eles. Por exemplo, no campo econômico, podemos destacar a formação da União Europeia, formada entre as nações capitalistas da Europa Ocidental, e do Comecon, formado pelas